Hoje a minha ideia é justamente fazer esta pergunta. O que pode trazer frieza espiritual ao coração do crente? Já se fez essa pergunta? O que é que pode trazer frieza para o seu coração? Uma frieza espiritual que faça que você se distancie da vontade do Senhor. Que você não sirva a Deus de uma maneira correta, de uma maneira santa, de uma maneira realmente conforme a palavra de Deus, conforme a vontade do Senhor. Então, como o coração do crente, ele pode chegar a esse estágio de frieza, de letargia espiritual? Para responder esta questão, nós precisamos observar um texto que está no contexto ali, justamente da ressurreição, que é o capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Eu peço que então você chegue lá ou acompanhe comigo nos slides. Nós vamos observar uma história bastante conhecida de Lucas 24, que começa aí no versículo 13. E é exatamente a ideia dos discípulos no caminho de Emaús. E começa dizendo o seguinte: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer. Então, ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá, nestes últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo à madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. E de fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Através desse texto, meus irmãos, nós vamos trabalhar exatamente essa ideia. A mensagem da ressurreição aquece nosso coração. Então, diante da tristeza, diante exatamente de um momento de frieza espiritual, nós precisamos ter o nosso coração firmado na palavra de Deus, aquecido pela mensagem da ressurreição. E esse texto, que nós observamos aqui, na qual foi escrito pelo evangelista Lucas, ele faz aqui um relato, logo após o seu próprio relato sobre a ressurreição e da crucificação também.
Então, após esses dois eventos, Lucas, que na verdade não escreveu apenas esse texto, ele escreveu Lucas e logo depois Atos, que na verdade é uma grande obra, né, dividida em 2 volumes, Lucas e Atos. E aqui há um relato encomendado justamente por Teófilo, para que ele saiba o que está acontecendo naquele mundo que foi tão impactado pela mensagem do Evangelho. Então ele queria ter mais detalhes. Então aquele que encomendou o serviço queria mais detalhes sobre o Evangelho. Aí Lucas, então, faz toda uma pesquisa, vai atrás de testemunhas, olha exatamente vários elementos e tece ali o seu próprio relato sobre a vida de Jesus, sobre o ministério de Jesus, trazendo detalhes, inclusive, que os outros não trazem, algumas questões históricas muito interessantes e muito importantes, até mesmo da infância de Jesus. Mas o que nós queremos frisar aqui de Lucas é que Lucas vai trazer uma história diferente. Não diferente do relato em si, porque o relato da ressurreição totalmente está alinhado com os outros evangelistas. Mas ele traz aqui um detalhamento da história de 2 discípulos. Pelo menos de um momento que os 2 discípulos, eles estavam caminhando, indo para uma aldeia chamada Emaús. Uma aldeia que ficava cerca de uns 11 quilômetros ali, 10 a 11 quilômetros da cidade de Jerusalém. É basicamente daqui da Igreja Batista do Cordeiro, aqui na Serrinha, até o Iguatemi. Então eles iam a pé, não sabemos exatamente quem eram esses 2 discípulos, sabemos que um deles se chama Cleófas. O outro não sabemos, pode ser que seja a mulher de Cleófas, ou pode ser um outro discípulo homem, que é mais provável. Porém, a questão é que esses 2 discípulos, eles estavam desanimados. Eles estavam realmente abatidos, desesperançosos, diante de todos aqueles eventos, de tudo aquilo que tinha acontecido lá em Jerusalém, da forma como Cristo foi crucificado, foi morto, assassinado ali pelas autoridades, tanto dos judeus quanto de Roma. Então, eles estavam nessa situação, desanimados, precisando exatamente entender aquela situação toda. E é nesse momento que no meio daquela jornada aparece então o próprio Senhor Jesus Cristo ressurreto, para trazer algumas informações muito preciosas e que aqueles homens não estavam compreendendo. Eles precisavam entender aquela mensagem para que o seu coração voltasse a reacender para o Evangelho. Então, Cristo vai pegar ele vai pegar essa situação e vai transformar essa situação de desânimo em fervor espiritual. E diante disso, nós vamos trabalhar aqui pelo menos 4 lições que nós vamos aprender com os discípulos do caminho de Emaús. Eles vão nos dar pelo menos 4 lições, a minha ideia é trabalhar essas 4 lições nesta noite. Então, a primeira dessas lições é que falta de entendimento causa tristeza. Se você não tem clareza, se você não tem entendimento, especialmente da palavra de Deus, daquilo que Deus comunica por meio das Escrituras, certamente o seu coração vai se encher de tristeza. Crentes que não estão em sintonia com a palavra de Deus, crentes que não têm entendimento, compreensão da palavra de Deus, são crentes que têm a tendência de serem tristes. Tristes no sentido de não entenderem o Evangelho como deve ser entendido. Entende alguma coisa, entende talvez o principal, o cerne ali, mas não tem os elementos adicionais. E muitas vezes sofre por antecedência. Sofre por não compreender as verdades preciosas da palavra de Deus. Então, começamos aqui a nossa exposição. O versículo 13 diz assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Eu coloco aqui um destaque para 2 discípulos, eram 2 discípulos, ou seja, 2 seguidores de Cristo, que estavam com Cristo até mesmo nos momentos finais ali.
realmente até naqueles eventos derradeiros ali do ministério de Cristo, eles estavam juntos. Então eram pessoas que estavam ali dispostas a seguir Jesus. Mas eles estavam voltando. Se você compreende, né, a importância de Jerusalém, especialmente para o ministério do Messias, você sabe que a maioria dos eventos relacionados ao ministério do Messias tem a ver com Jerusalém. E naquele momento, o certo era que os discípulos ficassem em Jerusalém. Jesus mesmo tinha falado, né, da importância de eles ficarem em Jerusalém. Mas havia acontecido então todos esses eventos, o assassinato de Jesus, e aqueles discípulos já haviam escutado o relato, né, das mulheres que foram ao túmulo, né, até mesmo alguns outros discípulos que tinham ido ao túmulo e não tinham visto o corpo de Jesus. Alguns, inclusive, disseram: olha, veio um anjo e este anjo disse para a gente que Jesus ressuscitou, que ele vive. Mas esses discípulos aqui, do caminho de Emaús, eles estavam desesperançosos. Ou seja, eles estavam saindo de Jerusalém exatamente porque eles não estavam mais crendo. Não crendo na sua totalidade, mas eles não estavam concatenando, não estavam ligando as verdades do Evangelho, e por isso que eles estavam desanimados, estavam se afastando, estavam indo para uma cidade distante de Jerusalém, provavelmente para a cidade em que eles moravam, ou que eles tinham algum familiar lá. Então eles estavam indo até esta cidade sem ânimo. Então aqui estamos tratando de uma mensagem de tristeza. Realmente aquelas pessoas estavam desamparadas, desanimadas e realmente com o coração muito triste. Então, o relato vai continuando e diz que eles então conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido naqueles últimos dias. Que Cristo então foi perseguido, foi julgado ali de forma totalmente errada pelas autoridades ali dos judeus e dos romanos, e por conta disso, né, ele morreu, e eles ficavam tratando disso, e como eles tinham esperança que Jesus seria o verdadeiro Messias, aquele que faria um novo, né, uma nova realidade, que mudaria então o mundo para sempre. Então eles estavam desejosos disso. Mas eles tinham a figura de Jesus como um rei que não iria sofrer, um rei que iria vir só para governar, só para dominar as outras nações. E esse foi um grande erro deles. Eles não tinham entendimento sobre a ressurreição. Eles não tinham entendimento da necessidade de Cristo sofrer, de ele ser o servo sofredor. Eles passaram por cima disso. Então faltava entendimento a esses discípulos. Por isso que eles estavam desesperançosos, estavam desanimados. Mas continua o texto. Vem então o versículo 15 e diz: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus apareceu e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Temos aqui a ideia de que eles estavam conversando na sua jornada para Emaús, e enquanto eles discutiam, apareceu o próprio Senhor Jesus Cristo ressurreto. E eu acho que é bem comum, principalmente naquela época, onde tinham aquelas viagens para a Páscoa. Então você tinha que sair da sua cidade e ir para Jerusalém para adorar nas festas, e principalmente na Páscoa, para ir ali para o templo e comemorar junto com os outros peregrinos, né? Esses que faziam essas viagens eram chamados de peregrinos. Então, quando aparece aquele estranho, né, ali junto deles, aquele estranho, na verdade, era um peregrino na cabeça deles. Era alguém que era comum, você no meio daquela viagem, no meio daquela jornada, outros, né, se juntarem e eles iam ali naquela jornada. Enfim, mas é interessante que é o próprio Cristo que aparece, Jesus ressuscitado. E diz aqui que eles estavam como que impedidos. Nós não sabemos exatamente se eles estavam impedidos aqui por uma força divina, o próprio Deus havia naquele momento cegado, né, eles para não reconhecerem Jesus, ou é por causa da situação.
Tipo, seria tão improvável ver Jesus naquele momento, e eles estavam tão desanimados e tão já céticos que Cristo iria ressuscitar e essas coisas. Na verdade, achavam que os outros discípulos, e principalmente aquelas mulheres que relataram aquilo, elas estavam meio doidas, estranhas. Não vou crer nisso não. Eles começaram a ficar céticos contra os outros discípulos. Por isso que eles se afastaram, por isso que eles saíram. É a ideia mais provável disso aqui. Então eles estavam céticos, e por isso que também não conseguiam ver Jesus. E aí continua o texto, e diz no versículo 17, então Jesus, lhes perguntou, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Jesus então sabe o que eles estavam fazendo ali. Sabe que eles estavam comentando sobre os eventos ali da Páscoa que culminou na morte de Jesus. Só que a reação daqueles homens quando escutaram esta pergunta, e propositalmente Jesus faz essa pergunta para entender a realidade daqueles homens, para ver exatamente o semblante daqueles homens. Então, quando eles param um instante, como assim? Você não sabe o que está acontecendo? Basicamente foi isso que eles fizeram. Eles ficaram parados e provavelmente baixaram suas cabeças em sinal de tristeza e decepção. Olha o que a falta de entendimento da palavra de Deus causa ao nosso coração. O nosso coração fica realmente sem esperanças. O nosso coração realmente fica abalado, porque nós não compreendemos a verdade do Evangelho. E aqui é tão interessante. O que acontece exatamente quando nós não temos o conhecimento, não entendemos a verdade da palavra de Deus da sua forma mais pura? Nós observamos aqui, neste pequeno gráfico, a mente de uma pessoa comum, que não conhece o Evangelho, ou que não junta as ideias do Evangelho, principalmente da ressurreição. Vê então tragédias, as dores, mortes e coisas do tipo. Essas coisas chegam à nossa mente. E se, de maneira natural, quando nós pensamos somente nisso, a nossa reação é sentir tristeza, é sentir abatimento. Então, essa é a visão natural da vida. Quando chega notícias, ou chega uma notícia desse tipo, de uma tragédia, de dores e de mortes, e principalmente nos dias de hoje, somos realmente muito afetados por isso, porque diariamente notícias como essas têm chegado às nossas vidas. A todo momento, na televisão, no rádio, na própria internet, é cheio de informações desse tipo. Até mesmo amigos nossos, pessoas que nós temos carinho, que estão sofrendo muito, estão passando por momentos de dor, momentos de tristeza. Mas a reação natural é uma tristeza profunda, quando você olha para isso. Um desânimo, um desespero. Quando você é um cético, você realmente fica cheio de uma tristeza. Você faz outras coisas para não ficar lembrando da brevidade da vida, porque ela é triste por si só. Mas há uma transformação que pode acontecer aqui. Quando a nossa mente é afetada e pela palavra de Deus, quando nós começamos a pensar de maneira teológica, então acontece uma mudança. Quando a nossa mente agora ela filtra todas as coisas por causa da cruz de Cristo, todas essas ideias de tristezas, de dores, de mortes e tantas outras coisas negativas, através da cruz de Cristo, a gente pega tudo isso que de fato nos faz sofrer. Não tem realmente nenhum problema em você sofrer e ter o seu luto por causa de um momento realmente de dor como esses. Porém, através da cruz de Cristo, tudo isso é transformado em coisas que glorificam a Deus. A resposta de uma mente que está em sintonia com a palavra de Deus, ela transforma a tragédia em esperança, em fé, em paz, em alegria ao nosso coração.
É uma alegria diferente da do mundo. É uma alegria divina, uma alegria santa. Mas há uma transformação aqui. E por isso que nós devemos entender e compreender a verdade do Evangelho. Precisamos entender teologia para o nosso próprio coração. Porque nós começamos a blindar o nosso coração. Começamos então a proteger a nossa alma de todas essas coisas negativas. E por isso que ter entendimento da Bíblia, ter entendimento da teologia, transforma quem nós somos. E quando falta isso, temos então uma sensação de grande e profunda tristeza, desânimo e falta de paz. E é algo que precisamos então recordar nas nossas vidas. Que quando falta compreensão teológica sobre os eventos da vida, o nosso coração é tomado pela tristeza. Lembre-se disso. Não é uma tristeza comum. Não é aquela tristeza que realmente de um luto, de algo desse tipo, que é normal que a gente realmente sinta a falta, sinta saudades. Mas é algo, um sinal de desesperança. E é isso que acontece quando você não compreende teologicamente os eventos da sua vida. Mas uma segunda lição que nós podemos aprender aqui com esses discípulos do caminho de Emaús é que a perspectiva errada traz desesperança. A perspectiva errada, a expectativa, a esperança errada traz realmente uma sensação de desânimo. Vamos então continuar nosso texto. Versículo 18 assim diz: Um porém chamado Cleopas respondeu: Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá, nestes últimos dias? Então Cleopas, que é um nome desses discípulos, é um destes, tá? Ele vai responder exatamente dizendo: olha, como assim, você estava em Jerusalém e não viu que Cristo foi crucificado? Né? Ou pelo menos que Jesus, que nós acreditávamos ser o Cristo, foi crucificado? Você que é um peregrino e não sabia disso. Você não viu essas coisas? Nós estamos falando sobre elas. E aí, Cristo, né, de uma forma muito interessante, diz, e ele respondeu: do que se trata? Né? Claro que ele sabia, né, porque ele passou por tudo isso. E eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e do povo. Então, tudo o que envolveu aqui, o momento em que Cristo esteve crucificado e foi, então, levado às autoridades, que morreu, então foi sepultado. Então, tudo isso é o que eles estavam conversando. E é interessante que esses homens eram discípulos verdadeiros. Não eram pessoas assim que eram falsos convertidos, de forma nenhuma. Eram pessoas que, infelizmente, acabaram não olhando para os detalhes que Cristo tinha dito no tempo que ele esteve ali, explicando a palavra de Deus. Eles não acreditavam nisso. E naqueles dias eles tinham uma ideia de que o Messias seria apenas um rei guerreiro. E se esqueceram que Jesus precisava se sacrificar, que o Cristo precisava se doar pelos seus. Então, ele fala disso, olha, ele era um profeta poderoso, ele fazia milagres, ele de fato falava realmente como o Messias. Então ele falava diante de Deus, ele falava diante das multidões. Então, de fato, nós acreditávamos que ele, de fato, era o Cristo. Mas dá continuidade aqui ao texto, e diz: e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Aqui no versículo 20, a gente vê como essa estratégia, né, da morte do Senhor Jesus Cristo veio justamente de autoridades judaicas. Isso é importante, porque não veio de toda a parcela do povo. Geralmente, alguns pensam: os judeus crucificaram Cristo. Eu digo, calma aí. Foram todos os judeus? Foram todos aqueles que estavam em Jerusalém naqueles dias que crucificaram o Senhor Jesus Cristo? Foram todos? Provavelmente, não foi nem a maioria. Talvez a maioria nem se envolveu tanto. Mas que eles estiveram diretamente em grandes multidões
para que Cristo fosse crucificado, isso certamente seria leviano. Então, aqui foi algo montado pelas autoridades, ali por um grupo, não todos, mas um grupo de fariseus, um grupo de saduceus, os saduceus parece que foram mais ativos nisso, mas também alguns que estavam ali na autoridade daqueles dias, no Sinédrio principalmente, que articularam um plano justamente com Roma para que Cristo fosse crucificado. Então, eles colocam isso. Agora, um ponto que eu preciso frisar aqui. Foi, de fato, as autoridades judeus que fizeram este plano. Foi ali as autoridades dos romanos, principalmente Pôncio Pilatos, que deveria ter feito justiça, mas não fez, lavou as suas mãos, justamente para não mexer ali no vespeiro dos judeus. Enfim, um inocente foi condenado justamente porque os romanos também lavaram suas mãos. E tudo isso aconteceu, é verdade, mas nós sabemos, nós que temos acesso à palavra de Deus, e olhamos para esses relatos aqui, e certamente os discípulos que estavam ali sabiam, e Cristo já tinha dito com muita clareza, que ele tinha vindo com uma missão. E que, na verdade, não foram apenas as autoridades judaicas e romanas que mataram Jesus. Jesus morreu para completar a missão de salvar os seus. Salvar todo crente. Fazer o seu sacrifício maravilhoso para nos dar libertação. Então, esta informação que os discípulos de Emaús estão colocando aqui, ela é incompleta. Porque esqueceram de mencionar que Cristo deu a sua vida de maneira voluntária para nos salvar. E, de certa forma, nós matamos a Cristo. Porque foi por causa de nós que ele foi para a cruz. E continua. E o versículo 21 assim diz: nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Então olha a expectativa deles. Ele de fato seria o rei messiânico, ele que viria para redimir Israel. Essa linguagem é exatamente para dizer, ora, Israel agora vai controlar todos os povos da terra. Ele vai ser muito mais importante do que o Império Romano. Então, eles estavam nessa expectativa. Uma expectativa política, uma expectativa no sentido de uma monarquia se estabelecendo ali em Israel sobre todas as nações da terra. Eles acreditavam nisso, só que eles suprimiram vários textos do Antigo Testamento, especialmente Gênesis 3,15, que diz que haveria de pisar a cabeça da serpente, que o descendente haveria de pisar na serpente, e que, de fato, ele iria machucar o seu calcanhar. Isso é uma ideia de que haveria algum tipo de sacrifício para que ocorresse isso. Mas, claramente, Isaías 53 mostra que o Messias, o líder de Israel, viria primariamente para ficar no lugar daqueles que estão enfermos por causa do pecado. Então isso é muito claro. E eles suprimiram essa informação. Só colocaram a glória do Messias, a glória do reino messiânico no sentido governamental. Mas se esqueceram justamente de que Cristo, antes de tudo, é um herói. E ele completa. E olha, nós vemos agora o restante desta frase, onde nós vemos uma frase triste, de quem está desapontado, de quem está sem esperanças. E diz o seguinte: mas depois de tudo isto, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Ou seja, eles estavam ali trabalhando no coração deles, tentando acreditar, tentando arrumar na mente deles tudo aquilo. Mas o resultado de tudo isso foi ter um coração cético.
Um coração que estava ali entregando os pontos. Alguns vão dizer chutando o balde. Estavam ali deixando tudo de lado e voltando para a sua cidade, voltando para a sua aldeia, porque a expectativa que eles colocaram foi uma expectativa errada. Não somente estes, mas todos os outros discípulos. E não porque Cristo não explicou, porque Ele explicou e deu detalhes várias e várias vezes. Ele mesmo disse: eu vou morrer. Mas os discípulos não quiseram acreditar. E por conta disso, agora o coração deles estava totalmente desesperançoso. E aí, continua. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Além de ter uma expectativa errada, essa expectativa gerou algo pior. Porque agora chegou o testemunho de mulheres dizendo: Cristo vive, Ele ressuscitou. Então, se eles ainda não tinham acreditado, certamente os discípulos eram para ter caído a ficha neste momento, dizendo o seguinte: não, de fato aconteceu. Cristo ressuscitou, Ele não tinha dito que ia morrer e ressuscitar. Mas essa informação era muito triste para eles. Era uma informação que eles não queriam aceitar. Então eles escutaram. Ele diz que eles estavam ali reunidos com os outros discípulos, mas eles realmente não tinham mais fé nisso. E por isso mesmo aquelas mulheres relatando isso, elas: não, acho que as bichinhas elas estão meio tristes demais com tudo isso, estão inventando histórias agora, elas estão agora delirando. Talvez, pode ter sido isso que aconteceu com elas. Estão eles imaginando justamente essa situação. Mas, o que podemos resumir destes dois que estão falando aqui, esses dois discípulos, o coração deles estava sem uma fé verdadeira, porque não compreendiam, primeiramente, a palavra de Deus, e por não compreender a palavra de Deus, acabavam não aceitando a verdade clara do Evangelho. E aí continua. E aí, para fecharmos esse ponto, versículo 24 assim diz: de fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então, estes dois decepcionados saem da presença dos outros discípulos e voltam para a sua terra. Provavelmente esses dois foram os primeiros a abandonar o barco. E por isso que Jesus aparece para eles. Eles estão, de fato, ali querendo deixar tudo de lado. Mas Cristo, de uma maneira muito especial, vai começar a mudar as coisas. Mas, antes de nós observarmos o que Cristo falou, é muito interessante de observarmos que a falta de compreensão das promessas de Deus faz com que os crentes criem esperanças erradas sobre a vontade de Deus. Quando você não entende quais são as promessas de Deus, muitas vezes nós achamos que as promessas de Deus são sobre nós. Especificamente sobre as nossas vidas. E muitas vezes nós colocamos expectativas exageradas porque nós não entendemos a natureza das profecias, a natureza das promessas do Senhor. E por conta dessa questão, nós acabamos inventando coisas na nossa mente, coisas erradas, justamente porque queremos colocar a nossa teologia acima da teologia das Escrituras. E quando nós fazemos isso, o nosso coração ele é afetado. Querendo você ou não, o seu coração é afetado quando você coloca as promessas de Deus acima. Quando você não coloca as promessas de Deus acima de tudo. Você coloca a sua vontade acima das promessas de Deus. Então isso aqui é muito grave. Então, resumimos tudo isso na ideia de que você não conhecer a natureza das promessas do Senhor gera confusão no coração do crente. O crente vai ter uma fé duvidosa.
O crente ele não vai conseguir se firmar na sua espiritualidade, vai começar a ter uma série de coisas estranhas no seu viver, porque acaba adotando ideias erradas, confiando em promessas que não deveria confiar. Então, por conta disso, nós temos hoje uma sociedade cheia de ex-crentes, exatamente porque em algum momento acharam ou foram para uma igreja buscando a sua própria vontade, buscando os seus próprios interesses, mas não para adorar verdadeiramente a Deus, não para conhecer o Deus das Escrituras, não para entender que existe um Senhor sobre todo o universo, que você precisa se dobrar ao Senhor do universo. Infelizmente, esses ex-crentes, ou ex-pessoas que visitaram a igreja dos crentes, é porque não conheciam as Escrituras, não conheciam a natureza das Escrituras, e por conta disso saíram, e por conta disso foram embora, porque a sua fé não estava enraizada na pessoa de Deus. Infelizmente, isso acontece pela falta, de entendimento e de clareza, e dar a expectativa correta em relação às promessas do Senhor. E vamos então à terceira lição que nós podemos entender aqui dessa jornada a caminho de Emaús. Nós entendemos que a palavra de Deus reaviva os crentes. É uma lição muito preciosa. A palavra de Deus reaviva os crentes. Crentes que estão desanimados. Existe um remédio para um crente desanimado: a palavra de Deus. Não existe outro, é apenas este remédio. Não existe meio genérico para isso. Somente a palavra de Deus é o remédio eficiente para um coração que está experimentando frieza espiritual. Vemos então agora Cristo falar. Então ele, Jesus, lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? Então agora o próprio Cristo está dizendo: como vocês são insensatos, vocês não têm sabedoria, vocês não têm siso, vocês não entendem o padrão e a justiça de Deus. Porque isso foi relatado por todos os profetas do Antigo Testamento. Eles relataram justamente que tudo em Israel, tudo do Antigo Testamento, rodava em torno da promessa messiânica, da promessa que viria um Messias para governar sobre os povos, mas que antes disso haveria de padecer, que ele haveria de se sacrificar, que na verdade para ele ganhar o cetro da justiça de Deus, ele precisava então mostrar-se como herói da humanidade. Então por isso que diz, e Jesus complementa no versículo 26, não é verdade que o Cristo, ou seja, o Messias, tinha que sofrer e entrar na sua glória? Tinha que sofrer, estava evidente na teologia do Antigo Testamento que Cristo deveria sofrer. Então uma teologia deturpada, uma teologia que não olha para trás da forma correta, vai gerar justamente uma fé deficiente. A fé daqueles homens neste momento estava deficiente, porque eles não perceberam, não entenderam a natureza da pessoa de Cristo. Qual era o ministério de Cristo na terra? E aí continua. Versículo 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que estava a respeito dele em todas as Escrituras. Constava a respeito dele mesmo. Claro que ele não se identificou como Jesus Cristo, mas ele falou sobre o Messias. Ele começou e abriu então Moisés. Entendemos que quando ele diz Moisés, a ideia é exatamente do Pentateuco, a ideia dos 5 primeiros livros escritos por Moisés. Então ele começa a explicar todos os textos que mencionam o ministério do Senhor Jesus Cristo. E que Cristo haveria de vir justamente para salvar os seus, para redimir Israel, para, na verdade, não no sentido político, mas redimir no sentido de uma salvação, de dar eternidade para os crentes.
E depois ele vai para os profetas, ou seja, todos os escritos ali ligados ao restante dos profetas. E principalmente os grandes profetas, que relataram tanto sobre o ministério do Messias. E ele, então, o próprio Senhor Jesus Cristo, explicou com muitos detalhes, de uma maneira mais clara ainda, tudo o que a palavra de Deus, tudo o que as Escrituras tratavam sobre o Messias. Isso é maravilhoso, porque vemos que Cristo dá toda a autoridade à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é importantíssima para a vida do crente. E quando nós somos desleixados com a palavra de Deus, certamente vai haver problemas na nossa maneira de viver, na nossa maneira de conhecer a Deus. E continua o texto, versículos 28 e 29 diz o seguinte: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. Então, nesse momento, Jesus tinha explicado tudo, né, de uma maneira, claro que sintética, mas tinha explicado ali vários e vários textos, mencionando, né, o ministério do Messias, que Cristo haveria justamente de ser o herói, de se sacrificar pelos seus. Mas, depois disso, né, ele ia embora, ele ia para um outro momento, né? Mas, né, de uma maneira muito da hospitalidade ali oriental, aqueles dois discípulos convenceram Jesus, né, que eles não sabiam que era Jesus, mas convenceram aquele peregrino, aquele andarilho, que eles poderiam ficar com ele, já estava ficando tarde. E além disso, certamente eles gostaram da conversa, a conversa estava muito boa, então eles queriam continuar aquela conversa. Então ele pediu: fique conosco, porque já é tarde, né? Já estava escurecendo, era muito complicado andar à noite. Então, a ideia deles era que eles ficassem um pouquinho mais de tempo ali, conversando sobre a palavra de Deus. Que maravilha, né? É tão bom a gente gastar um tempo conversando da palavra de Deus. Eu sei que a gente gosta de conversar bobeira, conversar de esportes, conversar de política, né? Muito legal essas coisas. Mas conversar da palavra de Deus é maravilhoso, aquece o nosso coração. Então, vemos aqui os versículos 30 e 31 dizendo: e aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Então, naquele momento, Jesus pega um pão que é oferecido a ele. E provavelmente ele fez uma oração, diz que ele abençoou, né? Então fez uma oração ali de gratidão por aquele alimento, provavelmente de uma mesma forma que ele sempre fez em todo o seu ministério. Então, naquele momento, quando ele faz essa oração, reparte o pão e entrega aos discípulos, ali cai a ficha, né, daqueles dois discípulos no caminho de Emaús. Eles compreenderam agora que eles estavam falando com Cristo. A mensagem das Escrituras, a mensagem da palavra de Deus estava sendo explicada pelo próprio Deus. Que evento fantástico e maravilhoso. Então, nesse momento, né, eles reconheceram Jesus. Mas ali, Jesus decidiu desaparecer. Mas aquele momento, aquilo que havia sido falado em todo o caminho, naqueles 11 quilômetros ali, pelo menos acredito que boa parte desses 11 quilômetros, que Jesus esteve ali conversando com aqueles dois discípulos, tudo isso serviu para que o coração desses dois discípulos, que estava cego porque não entendia a palavra de Deus, porque haviam criado expectativas erradas, então o coração de cada um deles estava realmente turvo, por causa dessas mentiras, por causa dessas ideias erradas. Mas bastou Cristo se mostrar que tudo fez sentido. Então, quando nós olhamos com a perspectiva correta,
Quando nós entendemos a palavra de Deus e nós temos um relacionamento, Jesus está na nossa mesa, Jesus está do nosso lado. Quando nós temos essa intimidade com Jesus, as coisas ficam diferentes. E é exatamente aqui que nós temos uma mudança na vida destes dois homens, que estavam desistindo, que estavam indo para um outro caminho, mas agora, por terem agora mais intimidade com Jesus, eles começaram a agir diferente. E vai ser falado o seguinte, e aqui eu chamo mais a sua atenção. E eles disseram um ao outro, ou seja, eles olharam um para o outro e é Jesus. E eles disseram, não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras. Olha, eu acho essa frase muito maravilhosa. Porque ele diz assim, não é verdade que o coração nos ardia quando explicava a palavra de Deus. Nós identificamos o verdadeiro crente quando você escuta a palavra de Deus, quando você tem interesse pela palavra de Deus, e quando você começa a compreender a palavra de Deus, aquilo deve aquecer o seu coração, deve fazer o seu coração arder de amor ao Senhor. Precisamos de crentes que tenham esta mesma transformação. Um coração que era frio, vire um coração sedento e cheio do Espírito Santo de Deus, aquecendo as nossas vidas. E isso veio, não por causa de um evento sobrenatural, transformador. Na verdade, o que eles colocaram aqui, a grande diferença não foi Cristo ter aparecido e depois ter saído. Esse não é o evento principal. Mas o que eles destacaram aqui na fala deles foi que eles começaram a compreender as Escrituras. E junta isso justamente ao fato de Cristo ter aparecido ressurreto. De maneira sobrenatural, o evento de Cristo aparecer daquela maneira e depois desaparecer é fantástico. Mas o ponto que eles destacam aqui, e que Lucas destaca para nós, é que o coração deles ardia por causa das Escrituras. O amor à palavra de Deus deve fazer o nosso coração se acender novamente. De maneira bem didática. Interessante que o nosso texto, nosso primeiro ponto, mostrava que eles pararam no caminho entristecidos, decepcionados, desistindo de serem discípulos de Jesus. O coração deles estava frio, porque eles não estavam entendendo a verdade do Evangelho, eles não estavam entendendo as Escrituras, eles estavam desanimando. Mas, passado ali aqueles quilômetros, andando com Jesus, entendendo a palavra de Deus, tendo intimidade com a palavra de Deus, o coração deles começou a arder no peito, porque agora eles tinham as Escrituras. Eles agora compreendiam verdadeiramente as Escrituras. Isso fez então que a vida deles fosse mudada. Fossem realmente alteradas para uma nova perspectiva. E aí, nós precisamos guardar então no nosso coração que a Bíblia, ela é o único caminho no qual o crente pode reacender o seu fervor espiritual. É claro que é a Bíblia com a oração, mas é a Bíblia que nos chama a orar, é a Bíblia que nos faz orar, é justamente o conhecimento de Deus que nos faz de maneira natural buscar a oração. Então a palavra de Deus, ela é essencial para que você reacenda o seu interesse pelas coisas espirituais, reacenda o seu desejo por Jesus. E aí, para finalizarmos, deixo então uma última lição que nós aprendemos aqui no caminho de Emaús. Crentes reavivados são testemunhas. Nós temos enfatizado várias vezes que a ressurreição deve nos fazer testemunhar. Se você crê na ressurreição, se você crê que essas palavras aqui, escritas pelos evangelistas, prometidas ali pelos profetas e confirmada pelos apóstolos,
Se você confia exatamente na mensagem da ressurreição, você tem que espalhar esta mensagem ao mundo. Então os versículos finais assim nos dizem. Versículos 33 e 34 apontam o seguinte: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Nós temos aqui agora aqueles homens que tinham acabado de desistir. Eles andaram 11 quilômetros, voltaram para Emaús. E quando chegaram lá em Emaús, entenderam, tiveram um contato naquele trajeto com a palavra de Deus, Cristo se revelou para eles. Então, neste momento, eles na mesma hora se levantaram. Então, eles andaram no mesmo dia 22 quilômetros. Mas, certamente, eles voltaram correndo. Eles voltaram para Jerusalém, naquele grupo que eles tinham acabado de desistir. Exatamente porque aconteceu algo diferente na vida deles. Eles foram reavivados, eles foram transformados. E por conta disso, agora eles podiam voltar-se para aquele grupo. E aquele grupo que também era cético, certo? Não eram apenas esses dois, mas todo o grupo dos discípulos aqui estavam totalmente consternados, tristes, mas já havia acontecido algumas coisas aqui. E apareceu também para Pedro, Simão, entendemos que a ideia de Simão Pedro, também apareceu para Simão Pedro Jesus Cristo. Então Jesus também apareceu para Simão. E agora os discípulos estavam crendo, não somente por causa daquelas mulheres, não somente por causa de Maria Madalena, não somente por causa de Simão, mas também aqueles outros homens estavam testemunhando a mesma coisa. Cristo ressuscitou, Cristo vive. Então o grupo de discípulos estava tendo uma linguagem cada dia mais concreta e mais unida em torno do Senhor Jesus Cristo. Eles podiam ter várias ideias, mas a partir dos eventos da ressurreição, eles estavam tendo uma mesma mensagem, o mesmo teor, que era: Cristo venceu a morte. E aí, nós chegamos então no nosso último versículo, onde é dito o seguinte: então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Então eles começaram a testemunhar, começaram a falar com alegria e certamente eles voltaram, eles andaram. Foi um caminho realmente pesado, 22 quilômetros ali em um pouco tempo, e fazendo um trajeto perigoso, principalmente na volta, mas porque eles tinham que compartilhar, eles tinham que espalhar esta mensagem. Então isso também deve ocorrer conosco. Devemos ter o interesse, realmente uma vontade muito grande de espalhar essa mensagem. E aí, compreendemos que quando nós conhecemos a verdade, principalmente a verdade do Evangelho relatada na Bíblia, nossa atitude deve ser de proclamação. E quando nós proclamamos, certamente aquela tristeza profunda que tirava todo o sentido das nossas vidas, ela é superada justamente pela mensagem do Evangelho. O Evangelho agora nos traz uma nova vida. Somos reavivados em Cristo. Então, o nosso testemunho é a confirmação que a palavra de Deus fez morada no nosso coração. Se realmente a palavra de Deus, ela agiu intensamente na sua vida, você naturalmente vai querer falar de Jesus. Naturalmente você vai, no seu dia a dia, nada sem exagero, é você realmente ter vontade de falar para as pessoas no dia a dia, para as pessoas ao seu redor, para os seus parentes, para os seus amigos, para as pessoas que você trabalha, que Cristo venceu a morte. E se Cristo venceu a sua própria morte, Ele também pode nos dar a vida eterna. E essa é a mensagem, então, da ressurreição. Então, através de tudo isso, nós podemos aqui tirar algumas aplicações para as nossas próprias vidas. A primeira delas é que você não deve buscar uma fé baseada apenas em sentimentos e emoções. Infelizmente, aqueles dois discípulos, no começo da sua jornada, estavam andando entristecidos, abatidos e sem esperança,
porque deixaram que as suas emoções e suas ideias erradas ultrapassassem a verdade das Escrituras. Um segundo ponto também que precisamos observar é que você não deve nutrir expectativas erradas sobre os planos de Deus para as suas vidas. Nós não devemos fazer essas expectativas erradas sobre a igreja, sobre as pessoas da igreja, sobre qualquer coisa na nossa vida, a não ser que essa expectativa esteja alinhada com a palavra de Deus. Se não está, é uma invencionice da sua cabeça, é um sonho que você colocou na sua cabeça, mas não há uma confirmação clara na palavra de Deus. Então, você precisa rever isso. Não nutra isso. Faça e busque essencialmente aquilo que a palavra de Deus diz. E em terceiro, nós temos a nossa fé reavivada quando a palavra de Deus penetra o íntimo do nosso coração. Então, quando ela realmente adentra a nossa vida, nós somos então reavivados, transformados porque a palavra fez isso nas nossas vidas. Eu quero fechar com uma história que é bem conhecida no ambiente cristão, mas talvez alguns não conheçam. Que é a história de uma jovem que aos 17 anos de idade, ela estava numa praia mergulhando e meio que sem querer, né, ela observou, né, a água lá, foi mergulhar, achava que estava tudo tranquilo, mas a água era rasa demais. Então, quando ela mergulha, bate a sua cabeça em uma pedra, e esse acidente foi tão grave que ela fica tetraplégica. Ou seja, ela não pode mover, né, mais braços nem pernas. Então, do pescoço para baixo, ela não tinha mais movimentos. Ela era uma cristã, uma jovem crente, mas que passou por uma situação tão adversa que ela começou a se perguntar e começou a ter realmente episódios de grande frieza espiritual, ao ponto de não querer mais a presença de Deus, de não querer mais nem a sua própria vida. Ela desejou realmente, de maneira muito forte, perder a sua própria vida. Mas imagina a situação dela. Ela não podia mover nada da cabeça para baixo. Ela não tinha controle do que ela tomava, das suas refeições. E ela percebeu que ela não conseguiria tirar sua própria vida. E aí, aos poucos, ela foi começando a voltar a si, a se perguntar, mas tentar explicações do Senhor. E ela faz uma oração um dia, dizendo o seguinte: Senhor, se eu não posso tirar a minha própria vida, me ensina a usar a minha vida para Ti. E a partir deste momento, ela decide fazer um compromisso fiel com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, então, virou uma âncora para a sua alma. E ela começou a se agarrar a esta âncora. E começou a ter a sua mente totalmente reformulada, reavivada pela palavra de Deus. E ela só tinha como mexer a sua cabeça. Então ela decidiu usar o que ela tinha para a glória de Deus. E ela começou a pintar com a boca. Então vocês estão vendo aí, né, quem tem acesso aí às imagens, você está vendo aí a Joni Eareckson Tada, ela pintando um quadro, um desenho com a boca. E ela vai fazer isso de uma forma tão bonita que ela vai ficar muito famosa. E ela vai, então, escrever um livro, claro que, né, dizendo para outra pessoa, escrevendo uma biografia, relatando a sua experiência
com Deus e como ela foi reavivada pela palavra de Deus. Esse livro virou um best-seller, até hoje ela ainda é viva, né, e ela dá um testemunho incrível. Além disso, depois de muito tempo, ela começou a sofrer com câncer de mama, também venceu o câncer de mama, porque ela começou a perceber que existe algo que é mais forte e que está acima do desânimo, que é, essencialmente, a palavra de Deus, mas a palavra de Deus que ativa o nosso coração para a glória de Deus. Então é assim que nós devemos fazer também. Podemos tirar como lição principal aqui dos discípulos do caminho de Emaús, é que um coração confiante na mensagem da ressurreição vence todo desânimo espiritual. Então peço que você viva intensamente Jesus. Que você não deixe a mensagem da ressurreição de lado, mas na verdade transforme esta mensagem em algo vívido na sua própria vida, em algo vívido no seu coração. Que você possa ter um testemunho diferente. Mesmo que você já seja um crente, você precisa viver Jesus de maneira ainda mais intensa, celebrar o nome de Cristo. Esse é o meu desejo e certamente este é o desejo do Espírito Santo do Senhor. Vamos então orar. Senhor Santo Deus, muito obrigado por este tempo. Obrigado, ó Pai, por nos dar a Tua palavra. Senhor, que de alguma forma esta palavra possa servir ao nosso coração, para que sejamos transformados pela Tua palavra. Ó Senhor, nos ajuda a viver para Ti, nos ajuda a glorificar o Teu nome. Ó Pai, faz com que a nossa igreja seja cada dia mais fortalecida em Ti, e que possamos passar por todo o desânimo, por toda a tristeza, por todas as questões negativas que sempre aparecem na nossa jornada. Que possamos estar acima de tudo isso, e o nosso coração seja fervoroso diante de Ti. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.